Oi pessoal, Felipe Castelo Branco de novo. Então, hoje eu vou repostar uma entrevista que eu fiz com o associado de Dáquila e advogado, o Dr. Marcos Lopes. Eu vou postar esse vídeo, essa nossa entrevista na íntegra, porque ficou muito interessante, eu acho que vale a pena, não é? A gente mostrar a conversa toda, não é? Eu tinha colocado ele junto, não é? Com outro vídeo que eu estava fazendo, então eu tive que reduzir um pouco a entrevista, mas como ela é muito interessante, muito esclarecedora, eu resolvi repostar ela aqui em total, tá certo? Vamos ouvir aí, pessoal. Um abraço. Então, pessoal, estou aqui com o associado de Dáquila, o advogado, o Dr. Marcos Lopes, que atua aqui na capital, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu vou fazer umas perguntas para ele ajudar a esclarecer, né, o que está acontecendo, né? Qual, de fato, é o amparo legal para tudo isso? Essas prisões que a gente está assistindo, né? Absurdas, né? Loucas, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, que, claro, tem muito mais gente vigiando com seus celulares, né? Então, eu vou pedir para o doutor Marcos dar um comentário. Então, doutor Marcos, como é que é isso? Podem aprender assim? Qual é o amparo legal para isso? Tem algum... Existe algum fundamento nisso daí? Porque parece que estão assim, pegando alguém na rua e, sabe, dão umas pauladas, jogam no camburão e acabou. Como que fica isso? Sim, é verdade. Boa noite, Felipe. É uma honra receber esse convite seu para a gente tratar desse assunto que é extremamente importante. Eu me chamo Marcos Vinícius Lopes, sou atuante em Campo Grande, sou especialista em direito tributário, associado de Dáquila, e muito me incomoda essa conduta dos governadores e dos prefeitos, pois se trata totalmente de uma arbitrariedade a respeito da nossa liberdade, que a gente lutou tantos anos para que isso ocorresse, né? Então, vamos lá, é o seguinte, a medida de isolamento, ela, na verdade, ela se trata de uma recomendação e não de uma ordem. Desde o início, esse era o objetivo. Ocorre que alguns governadores estão violando a Constituição Federal, nos seus incisos, o principal inciso 15, que diz a respeito da inviolabilidade da liberdade, eles estão, de fato, restringindo essa liberdade através de decretos legislativos. A primeira coisa é o seguinte, esse decreto legislativo, ele tem o poder de restringir a liberdade de uma pessoa? Principalmente o governador de São Paulo e o governador do estado do Rio de Janeiro, eles se baseiam justamente no artigo 268 do Código Penal. Se você pegar o artigo 268 do Código Penal, ele diz o seguinte: infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Ocorre o seguinte, em todos os decretos que eu olhei, principalmente os decretos de São Paulo, Rio de Janeiro, os decretos aqui de Campo Grande, seja a nível estadual e municipal, na verdade, eles não dizem que é uma obrigação. Eles dizem que, na verdade, é uma recomendação. Você entendeu? É recomendado que a gente fique em casa. Só que é o seguinte, não foi determinado por um eventual estado de defesa, um eventual estado de sítio, não foi determinado que a gente ficasse enclausurado dentro de casa. Essa é a grande questão. Então eles dizem, as pessoas estão infringindo o artigo 2008 do Código Penal. Tudo bem, mas está havendo uma determinação, você entendeu? Ou está havendo uma recomendação? O Código Penal diz de determinação. Não foi determinado por ninguém. E até então, o que a Constituição Federal diz para a gente é o seguinte, você só pode restringir a liberdade das pessoas num estado de sítio. Você entende? E não é o que a gente está vivendo. Não é o que a gente está vivendo. O estado de sítio, ele é uma exceção vamos dizer assim, à liberdade. Que é o seguinte, o estado de sítio ele só pode ser determinado pelo presidente da República. E mesmo assim tem que ser votado nas duas casas com maioria absoluta. No entanto, isso não ocorreu. Tem muitas pessoas hoje em dia que estão batendo frontalmente contra essas medidas dos governos. A gente não vai entrar aqui no mérito a respeito das condutas de responsabilidade dos governantes.
Até porque, nesses casos de calamidade pública, a gente sabe muito bem que você não tem... as licitações não devem ser abertas ao público, vamos dizer. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. E como que a gente se protege disso? Eu estou andando na rua, né, fui fazer uma compra aqui na farmácia, no supermercado, sou abordado pela polícia, que diz que eu estou infringindo, né, vamos dizer, as recomendações, né, e quer me levar preso. E aí, o que eu faço? Ligo para você? O que vai fazer? Rapaz, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, você acata, né? Deixa levar, na verdade, e os policiais eles têm que ter em mente o seguinte: eu não sei como está sendo a conduta dos policiais aqui no Mato Grosso do Sul, mas os policiais militares do estado de São Paulo, eles já lançaram uma nota, inclusive repudiando toda essa conduta do governador João Dória. Então eles já disseram, por mais que a gente receba o comando do governador, a gente não vai acatar. Até porque não tem embasamento legal, né, para fazer isso. Até porque eles estão se baseando num tipo penal que, na verdade, manda dar um tipo de conduta, e eles estão usando desse artifício para implantar exatamente essa ditadura que a gente está vendo hoje. É uma ditadura velada, né? A gente não consegue enxergar, a gente não vê ela de forma clara, não se chama ditadura, mas as condutas são ditatoriais justamente por restringir a liberdade das pessoas. Até então, o que a gente tem que fazer? Isso cabe representação ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça. Inclusive, isso abre brecha tanto para os governadores, tanto quanto para os prefeitos, crimes de responsabilidade. Porque... Pode falar. Não, pode falar, fala. Na verdade, esse crime de responsabilidade, ele, na verdade, ocorre quando os governantes fazem justamente isso que eles estão fazendo. Eles estão sobrepondo, por meio de decreto, a Constituição Federal, o que não pode ocorrer. Então, isso você abre uma brecha muito grande para que esses governadores e esses prefeitos sofram impeachment por conta desse crime de responsabilidade. É o que já está acontecendo. A gente já está vendo muitas pessoas já se movimentando para pedir impeachment, tanto do governador Witzel do Rio de Janeiro, como do governador Dória de São Paulo. Eu acho muito justo, porque está simplesmente surreal a situação. Agora, eu queria te perguntar o seguinte: parece que assim, tem um boato aqui em Campo Grande que ou o prefeito ou o governador, né, estão pedindo auxílio, ajuda do Exército Brasileiro para ajudar a implementar essa quarentena forçada. Procede isso? Você já ouviu isso daí? Saiu nos meios de comunicação aqui de Campo Grande justamente isso, né? Que o prefeito Martins Strade pediu ajuda do Exército Brasileiro, atuante aqui na comarca, justamente para que desse amparo para ele nessa questão da quarentena, né? E pode isso? Exército Brasileiro? Explicando agora justamente que somente o presidente da República pode decretar um estado de sítio onde todo mundo vai ter que ficar resguardado. A gente está percebendo que não pode isso, né? Na verdade, se torna uma conduta totalmente arbitrária do prefeito. Eu tinha pego aqui justamente o decreto do município de Campo Grande, justamente sobre o Covid-19, as condutas que a gente tem que ter. Eu tinha deixado aqui que ele falou o seguinte, falou a respeito da suspensão dos estabelecimentos comerciais, né? Tirando as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 13 de março de 2020. Então, ele já começa falando justamente que é uma recomendação. Logo após isso, ele fala assim, como medidas individuais, recomenda-se que pacientes com sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas e pacientes de doenças crônicas evitem sua circulação em ambientes com aglomeração de pessoas. Então, em nenhum momento, eles mesmos dizem que há uma restrição à liberdade. Há uma recomendação, entende? Assim como a gente falou lá no artigo 2008.
Não se trata de determinação, se trata de recomendação. Então, se trata de uma recomendação, as pessoas não podem ser obrigadas a ficar presas em casa. O que está acontecendo, na verdade, é uma verdadeira ditadura, e que ninguém está enxergando isso. As pessoas estão vendo muito sobre o âmbito, vamos dizer assim, social. Vamos ficar em casa para não disseminar o vírus. A gente não vai entrar aqui no debate a respeito de se esse vírus é tudo isso que estão falando mesmo, ou se a potencialidade patológica dele é o que a mídia afirma, mas, de certa forma, isso que eles estão fazendo se tornou uma anomalia jurídica total. Porque, vamos lá, se você pegar o estado de sítio, que é uma das únicas exceções onde são possíveis a restrição à liberdade. Se você pegar o estado de sítio, você vai ver que ele precisa de uma autorização do Congresso Nacional e onde a pessoa seja impedida de circular. Justamente. Ou seja, sempre a nível federal, jamais sempre a nível federal, estadual nem municipal. Exatamente. Né? Só o governo federal pode declarar isso, não é? Exatamente. Inclusive, o advogado-geral da União, o André Mendonça, ele disse justamente que essas medidas isoladas, relacionadas a prisões dos cidadãos e restrição à liberdade, elas devem ser fundamentadas em normas técnicas do Ministério da Saúde. Só que não houve nenhum tipo de recomendação do Ministério da Saúde para restringir a liberdade, de fato, como o artigo 2008 diz. Então, essas medidas, elas deveriam ser, vamos dizer assim, preventivas e educativas para a população, e não dessa forma perniciosa que está sendo feito. Então, deixa eu te perguntar um negócio. Seria, então, possível que certos governadores, certos prefeitos, parecem que estão fazendo um teste, não é? Um teste para ver até onde eles podem ir com essas atitudes ditatoriais deles, não é? A impressão que tem é essa. É lógico, não é? Você acha que é um pensamento muito louco ou que faz sentido? Parece que tem alguns desses governadores que eles estão fazendo um teste para ver até onde o povo aceita, não é? Uma restrição mais dramática da liberdade deles, não é? A impressão é essa, porque é uma atitude tão absurda, a gente está vendo tantos absurdos que não é possível que acontece. Enlouqueceram todos, e não é a maioria, existem muitos governadores e prefeitos que são muito mais amenos, não estão entendendo a coisa, até porque a gente está vendo que os números não estão batendo, até agora a gente está vendo os modelos que já foram previstos de mortes, então, são muito menores, então não justifica um lockdown desse, louco, não é? Absurdo e debaixo de cacetada, não é? É impressionante o negócio. Então é isso aí, Marcos. Muito obrigado, doutor Marcos. Filipão, eu queria deixar uma coisa aqui bem clara a respeito do decreto estadual, que é o decreto número 15.408, de 31/3/2020. Ele diz o seguinte, no artigo 6º, recomenda-se a adoção por toda a população das medidas de prevenção emitidas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul para evitar a proliferação do vírus, ou seja, recomenda-se a adoção por toda a população das medidas de prevenção emitidas pelo Ministério da Saúde. Ou seja, qual o respaldo legal que eles estão se embasando para que as pessoas fiquem presas em casa? Nenhum. Você percebe? Então, que a gente está... A gente não pode falar a verdade assim abertamente, porque pode causar... as pessoas podem ficar meio perturbadas relacionadas a isso. Mas, de uma certa forma, essa prisão a respeito, assim, das pessoas que não coadunam com essa prisão em casa, na verdade, é totalmente arbitrária e viola frontalmente a nossa Constituição Federal. Você tem, na Constituição Federal, cláusulas pétreas que não podem ser mudadas, inclusive, por medida provisória, e você tem um decreto que, na verdade, está obrigando as pessoas a ficarem clausuradas em suas casas, e que a mídia solta isso de forma veemente, como se fosse uma verdade absoluta, e a gente vê que não é. Eles estão, na verdade, utilizando uma forma de ignorância da população em relação ao desconhecimento da legislação para que isso seja implantado.
Você tem uma máxima no Código Civil que ele diz o seguinte: ninguém pode acusar desconhecimento de lei. Mas, ora, o que a gente está percebendo aqui é que ou eles estão sendo muito ignorantes ao ponto de não observarem que há uma diferença gritante entre recomendação e determinação, você entendeu? Ou eles estão jogando essa legislação ao léu como forma de ditadura para ver até onde a gente aceita isso e até onde a gente consegue observar que há brechas nisso tudo que eles estão fazendo. Então, se alguém for preso, se alguém tiver sua liberdade restringida pela polícia, por qualquer pessoa que seja, isso, no futuro, você pode entrar com um processo, inclusive contra as autoridades a respeito disso. Já há inúmeros advogados estudando possibilidades, inclusive o advogado-geral da União disse que irá tomar, na verdade, irá tomar algum tipo de, não de precaução, mas ele será incisivo no combate a esse tipo de conduta dos governantes. Então a gente percebe o seguinte: a população está no meio dessa guerra, eles não conseguem perceber o que está ocorrendo, a mídia está implantando esse medo de forma assim perniciosa em cima das pessoas, e as pessoas, a opinião pública, ela se baseia justamente na fonte midiática. Só que a fonte midiática, hoje a gente percebe que ela está, na verdade, querendo implantar um medo na população. Está cooptada, população... né? Nossa mídia está cooptada. Então a opinião pública ela está se baseando na mídia, só que a mídia é totalmente mentirosa do jeito que ela está. O que me deixa assim muito apreensivo são essas autoridades virem a público na internet e tentar se passar como as pessoas bonzinhas que estão cuidando da população. Eles nunca fizeram nada pela gente. Os hospitais sempre tiveram sucateados, as pessoas sempre morreram nos corredores e eles nunca fizeram nada. Então, agora quando aparece um vírus, que eu até suspeito da potencialidade patológica desse vírus, e eles querem passar a impressão, não, que a gente está fazendo tudo pela população. Gente, eles nunca fizeram nada pela gente. É verdade. Absolutamente, nunca fizeram. A gente tem que parar a pensar o que está fazendo eles, o que está levando eles a tomarem esse tipo de atitude. Será que eles estão sendo mandados por algum grupo de políticos, seja lá comunistas, sei lá quem, de esquerda? Ou, na verdade, eles querem utilizar esse vírus como uma forma de propaganda política, tendo em vista que esse ano a gente tem eleições municipais, né? Então, os caras estão vendendo gato por lebre aí totalmente. Pois é, uma coisa é certa, não é? Vamos dizer, o bem-estar do povo, o conforto do povo, né? A proteção da população, a saúde da população nunca foi, não é, objeto, não é, desse pessoal. Nunca. Que agora estão com todos esses zelos, não é? É muito suspeito. E a mídia conivente, a grande mídia, totalmente conivente, cooptada, ajudando aí a sustentar essa narrativa de medo, de terror, de não sei o quê, justamente para fazer o gado, os carneirinhos obedecerem a essas, vamos dizer, essas recomendações que a gente aprendeu aqui, que nem leis são, né? Recomendações absurdas, loucas. Então, doutor Marcos, se você puder fazer um resumo aí para a gente, fechar essa nossa entrevista. Pois então, Felipe, é o seguinte: os governantes estão se baseando nas prisões no artigo 268 do Código Penal, onde diz o seguinte, que infringir determinação do poder público. Só que esses decretos que eles estão publicando não são determinações, são recomendações. Você entende? Então, de fato, está ocorrendo um crime de responsabilidade, ao meu ver, e algumas outras autoridades do Brasil estão percebendo que está havendo um crime de responsabilidade por conta disso, ao passo que o que eles estão querendo com a população, na verdade, é quebrar o microempresário e o empresário. Porque, na verdade, as grandes empresas, ao que parece, não estão sofrendo muito esse baque. Mas o pequeno empresário está. Só que eu fiz um link aqui, só para fechar, dessa legislação, que é a legislação 1079 de 1950, que ela diz a respeito dos crimes de responsabilidade. E no artigo 9º, ele diz o seguinte: são crimes de responsabilidade contra a probidade na administração, que é o seguinte, ele diz o seguinte aqui: expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária a disposições expressas na Constituição. Ou seja, os governantes estão infringindo
principalmente o inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal, onde estão restringindo a liberdade das pessoas, de forma que essa liberdade só poderia ser restringida num eventual estado de sítio. Quero que fique bem claro, somente estado de sítio que a liberdade das pessoas poderia ser violada. No mais, a gente vai ter que aguardar as cenas do próximo capítulo aí, né? Só lembrando que para declarar estado de sítio, somente o governo federal, não é? Somente o governo federal e, mesmo assim, tem que ser aprovada no Congresso Nacional. Perfeito. Então, quero te agradecer aqui, amigo, colega lá, associado, pesquisador de Dáquila, advogado, doutor Marcos. Meu amigo, agradeço o convite e quando você precisar, é só chamar. Hein? Perfeito.